Eu rejeitei Saul como rei. Foi o que Deus falou ao profeta Samuel em 1 Samuel 16:1. Imagine ser esquecido pela própria família, ignorado por todos, mas escolhido por Deus para se tornar rei. Essa é a história de Davi. Após Deus rejeitar Saul como rei, Samuel foi enviado à casa de Jessé, porque Deus havia escolhido um novo rei. Ao ver o primeiro filho, Samuel pensou: é este. Mas Deus disse: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Como está escrito em 1 Samuel 16:7. Um por um, os filhos passaram, mas Deus não escolheu nenhum. Samuel olhou ao redor e perguntou: acabaram-se os filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, mas ele está no campo cuidando das ovelhas. Nem sequer pensaram em chamá-lo para a família, ele não era importante. Davi era jovem, ruivo, de belos olhos e boa aparência, como descrito em 1 Samuel 16:12. Mas havia algo diferente nele. Davi tocava harpa e adorava a Deus. Quando Davi chegou, Deus disse: é este. Samuel o ungiu e o Espírito do Senhor veio sobre ele, como está escrito em 1 Samuel 16:13. Mas depois disso, Davi voltou ao campo. Um dia, um leão atacou, levou uma ovelha. Mas Davi não fugiu, ele correu atrás e matou o leão, como está escrito em 1 Samuel 17:34-35. Outro dia, foi um urso, ninguém via, mas Deus estava preparando um rei. Então surgiu um gigante, seu nome era Golias, e todo o exército teve medo. Davi foi ao local da batalha apenas para levar comida aos seus irmãos, que já eram guerreiros experientes. Mas ao ouvir o gigante, algo despertou nele. Ele repetia: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Enquanto todos tinham medo, Davi tomou uma decisão. Ele disse: eu vou lutar contra esse gigante, como está escrito em 1 Samuel 17:32. Davi foi levado até o rei e disse: eu já enfrentei leões e ursos, e o mesmo Deus me livrará agora. Como está escrito em 1 Samuel 17:32. Saul colocou sua armadura em Davi, mas havia um problema. Era pesada demais. Davi não estava acostumado com aquilo. Então ele tirou, porque sua confiança não estava na armadura. Como está escrito em 1 Samuel 17:32. Davi então disse: eu vou contra você em nome do Senhor. Uma pedra. E o gigante caiu, como está escrito 1 Samuel 17:49. E Davi ficou conhecido. A vitória trouxe recompensas, riquezas, honra e uma promessa: casar-se com a filha do rei. E assim, Davi se casou com a filha de Saul. Mas isso despertou inveja em Saul. Isso mudou algo dentro dele. Um espírito maligno o perturbava. Então chamavam Davi, e ele tocava harpa para acalmar Saul, como descrito em 1 Samuel 16:23. Saul admirava Davi, mas também o temia. Era amor e ódio ao mesmo tempo. Mas havia alguém diferente. Jonatas, o filho do rei, se tornou amigo de Davi. Jonatas reconheceu: Davi era o escolhido de Deus e fez uma aliança com ele. Jonatas deu a Davi sua capa, armadura, espada e arco, significando a renúncia ao trono em favor de Davi. E começou a perseguição, como está escrito em 1 Samuel 18:11. Davi fugiu para o deserto e deixou tudo para trás, até sua própria esposa. Ele viveu em cavernas e teve a chance de matar Saul. Em uma caverna, Saul entrou, sem saber que Davi estava ali. Era a chance perfeita. Mas Davi fez algo inesperado. Ele apenas cortou um pedaço do manto de Saul. E mesmo assim, seu coração ficou aflito, mas escolheu não tocar nele, como está escrito em 1 Samuel 24:6. Mais uma vez, Davi teve a chance. Saul dormia indefeso.
Mas novamente, ele escolheu não atacar. Em vez disso, levou a lança e o jarro de água, como prova de que não estava contra o rei Saul, porque ele confiava no tempo de Deus. O tempo passou, as batalhas continuaram, e o reinado de Saul chegou ao fim. Aquele que perseguia Davi já não estava mais no caminho, como descrito em 1 Samuel 31:6. A batalha foi intensa, os filisteus avançaram e o exército de Israel começou a cair. Os filhos de Saul foram mortos, e Saul foi gravemente ferido por arqueiros filisteus no Monte Gilboa. Sem saída, Saul tomou uma decisão. Para não cair nas mãos do inimigo, ele se lançou sobre a própria espada. E assim, chegou ao fim o reinado de Saul. E então, o povo começou a reconhecer aquele jovem pastor. Agora era um líder, um homem aprovado por Deus e respeitado pelos homens. E no tempo certo, a promessa se cumpriu. Davi foi coroado rei, como descrito em 2 Samuel 5:3. De pastor a rei, de esquecido a escolhido, porque Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração.